A Eliana me mandou no Twitter assim: Padre Fábio, meu pai fazia com que eu e meu irmão bebêssemos com ele. Isso começou aos 7 anos. E hoje pagamos caro por isso. Começamos a beber cedo. Mas acho que hoje, padre, quem paga caro mesmo é meu pai. Por ter visto já o meu irmão ter que tirar metade do pâncreas por causa da bebida. Gente, isso é tão sério, não é verdade? A gente falava dessa autoridade aqui no início do programa. Um pai é o referencial de autoridade para o filho. A mãe é um referencial de autoridade para o filho. E é por isso que a nossa autoridade com os nossos filhos, ela não vai passar somente pelas palavras. Não é uma palavra que ordena ou que permite, que expressam a autoridade. Mas é sobretudo a maneira como nós vivemos. Os filhos observam a nossa vida. Os filhos estão de olho na maneira como nós tratamos as questões do dia a dia. É um aprendizado inconsciente até. Vai passando por informações subliminares, que não são assim muito visíveis, muito palpáveis, não. Os filhos percebem o que nós sentimos. Os filhos percebem a maneira como nós estamos tratando a nossa vida. E a gente sabe que o álcool, ele é um vício socializado que começa muito cedo dentro das nossas casas, e às vezes os nossos filhos já crescem com essas festas que são promovidas por nós, com aquela bebida que é servida e que depois vai se tornando um vício, que vai se tornando uma dependência, e aí são filhos que estão vendo os pais embriagados, muitas vezes agredindo, perdendo todo o referencial do bom senso, porque o álcool retira isso mesmo. O álcool é um caminho muito perigoso, minha gente. Quem já viveu isso, quem já experimentou isso na sua carne, sabe o que eu estou falando. Famílias inteiras sendo dizimadas pelo álcool. Cidades em que a gente vê a juventude tão perdida. E é engraçado porque isso está pegando muitos interiores, né? Onde o jovem não tem muita opção de lazer. Às vezes o que as prefeituras, o que os governos estão proporcionando ao jovem não são o suficiente para poder retirá-los dessa vida. Eu sempre digo, o esporte, né? Uma prefeitura numa cidade pequena precisa incentivar o esporte, precisa incentivar a arte, a música, para que o jovem tenha uma opção de lazer que seja saudável. Ao invés de passar lá uma tarde inteira no boteco bebendo, passar, quem sabe, uma tarde jogando um futebol, jogando um vôlei, uma natação. Dar aos nossos filhos opções saudáveis. E aí, infelizmente, a gente tem um testemunho desse aqui. Do pai que incentiva, às vezes até mesmo para justificar o próprio vício, quer que o filho beba também. Eu já vi isso muitas vezes. Não uma, nem duas. Muitas vezes eu vi o pai, para poder justificar o vício que tem, incentivar o filho a beber também. E aí a gente perde o controle. Porque se você, como pai, está incentivando o seu filho de 7, 8 anos a tomar um pequeno gole de cerveja, que a princípio pode ser inócuo, sem problema, não vai fazer diferença, depois você vai ter que enfrentar aí o sofrimento de ver o seu filho morrer de um vício que você iniciou. Isso não é brincadeira não, minha gente. Isso é muito sério. Os vícios socializados, que são aqueles que nós convivemos tranquilamente, né? Quando você liga a televisão e você vê todos os esportes no nosso país são promovidos por marcas de cervejas, de uísque, de não sei mais o quê. Então tem que fazer uma distinção. Não é nenhum problema você estar com seus amigos, você ir lá beber uma cerveja, faz parte da vida. Agora, o limite para isso, né? De você não ficar sem o seu limite e ao mesmo tempo preservar o seu filho disso. Seria tão melhor se os nossos filhos não tivessem vícios. A gente vê a ferida que isso causa na sociedade. A gente vê a ferida que isso causa na família.
Do cigarro vem a maconha, da maconha vem a cocaína, e o pior, depois da cocaína, vem a pior de todas as drogas hoje, que é o crack, que com 2, 3 pedras a pessoa fica viciada para o resto da vida e desencadeia um processo de autodestruição terrível. Fortalecer a vontade dos nossos filhos para que eles façam boas escolhas passa o tempo todo pelo testemunho dos pais. Por isso que você que aí, que está começando a sua família, faça de tudo para que o seu filho tenha bons hábitos. Comece de pequeno. Ensine-o as coisas boas da vida. Mesmo que você não tenha sido um grande leitor, mesmo que você não tenha aprendido isso com seus pais, faça de tudo para que o seu filho ganhe já, desde pequeno, livros infantis, para que ele descubra o fascínio que existe na literatura. Para que depois, ao invés de ocupar o tempo dele com coisas ruins, ele possa saber se ocupar-se com um bom livro, uma boa leitura, que ele não tenha preguiça de descobrir o mundo, de estudar. Coloque para praticar um esporte desde pequeno, para desenvolver nele a vida saudável, o desejo pela vida saudável que o esporte traz. Faça o seu filho gostar, apresente para ele as coisas boas da vida, a arte. Quem sabe o seu filho tem uma aptidão para aprender um instrumento musical. Tente. Ou se ele não vai ser um grande músico, pelo menos ele vai ter na arte, na música, um lugar onde ele vai descarregar as energias dele. É sempre tão bom, minha gente, a gente ter bons hábitos, a gente fazer boas escolhas. Isso é construir uma família. Agora é muito triste quando você vê que por uma incompetência dos pais, os filhos acabam criando o mesmo caminho. Que é mais cômodo, né? Para que você vai discutir se você quer manter-se naquele vício, naquela situação que está confortável? E é por isso que eu digo, só quando a gente ama, a gente é capaz de mudar hábitos e atitudes por causa da criatura amada. Eu me lembro disso, meu pai parou de beber, porque um dia eu pedi a ele, falei, pai, o senhor me diz tanto que me ama, mas o seu álcool faz tão mal para mim, para minha mãe, para os meus irmãos. Imagina, eu era pequeno falando isso para o meu pai, tremendo, com medo da reação que ele poderia ter. E pedi a ele, o senhor diz que me ama, então eu gostaria de ter o direito de pedir ao senhor que o senhor parasse de beber. Que o senhor devolvesse a alegria à nossa casa que foi perdida, porque ninguém pode ser feliz vendo um pai se acabando na bebida. Uma família não pode ser feliz vendo a mãe sendo destruída pelo álcool. Então você que é filho, que tem um pai que está enfrentando o problema do álcool, use da sua autoridade de filho. Faça como eu fiz um dia. Sentei como se fosse um homem grande e pedi a ele, se ele me amasse de verdade, que ele pudesse fazer aquele sacrifício por mim. E meu pai fez. Deu certo. Deu certo aquela palavra, certa na hora certa. E eu tive a graça de ver o meu pai se recuperar com muito esforço, porque sair do álcool requer esforço, não é fácil. Ele frequentando grupos de AA para poder vencer o vício, nós frequentando o grupo de apoio, o Alanon na época. E a gente ia buscando também orientações para como agir com meu pai. Isso é tão bom. Você aprender como lidar com aquele que está querendo sair do vício. Eu acho que a gente só não pode fingir que não está acontecendo. Se alguém está sendo destruído dentro da nossa casa por causa de um vício, nós precisamos ter coragem de usar da nossa autoridade para solicitar que aquele mal seja cortado pela raiz.